Nós voltamos a falar sobre o macarrão no Espaço Online desta sexta-feira. Pois é, ele não é o grande vilão da balança, como está explicando para a gente hoje aqui a nutricionista, secretária-geral da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, Vanderly Marchiori. Você falou no primeiro bloco que os carboidratos fazem parte da base da pirâmide alimentar, que eles são extremamente importantes para o organismo com várias funções. Agora, a quantidade de carboidrato que a gente consome está ligada à faixa etária? Sim, sem dúvida. A faixa etária e também ao biótipo. Então, quando nós pegamos, por exemplo, um menino e uma menina, eles vão ter necessidades diferentes simplesmente porque o homem gasta muito mais energia e é por isso, o corpo dele gasta muito mais energia, por isso que ele reduz de peso mais rapidamente do que as mulheres. Então, o consumo energético depende de sexo, idade, altura e a carga genética. Então, esse é o grande lance. Crianças Se eu pego uma gastam criança, muita energia. Aí é que tá. Criança gasta muita energia, então a minha oferta tem que ser muito maior. Mas muito maior para aquela faixa etária e para aquele tamanho. Porque muitas vezes o que acontece é que os pais fazem para os seus filhos pratos de adulto, com quantidades de adulto. E eles acham que a criança come pouco. Ela não come pouco, ela come o que está adequado para a faixa etária dela em geral. Então, o certo é oferecer fracionadamente. Para as crianças, o macarrão tem um ultra diferencial. Ele carrega vários alimentos que a criança ainda não tem hábito de consumir. Então, você consegue fazer um molho vermelho, por exemplo, bater beterraba, bater a cenoura, colocar folhas de espinafre, ou seja, todos os vegetais que a criança ainda não se acostumou a consumir, eles podem ser misturados ao molho vermelho sem que ela perceba. E ela vai se habituando com um sabor diferenciado. Quando você oferecer ao vivo em cores, ela vai ter menor índice de rejeição, porque o sabor já é conhecido. Que interessante isso. Essa é uma ótima dica, né, para muitos pais. Ainda mais no comecinho ali da infância. Na educação mesmo, né? Extremamente Na educação seletiva, nutricional, né? A gente percebe que os carboidratos fazem muito a cabeça das crianças. Fazem justamente muito pela necessidade. Pela necessidade e também pelo sabor. Ele tem um sabor neutro. Então, o macarrão ele tem um sabor que ele agrega qualquer outro tipo de alimento e fica bastante palatável. Então, é muito bem aceito mesmo. Outra questão interessante que você abordou é em relação à quantidade oferecida para a criança. Isso. Quer dizer, a gente pode ficar tranquilo, claro que na maioria dos casos, quando a criança para de comer porque está satisfeita. Em geral, ela está satisfeita. Só que o grande erro, né, e esse é um fator que leva muitas crianças ao consultório mesmo, é que existe uma moeda de troca aí com essa mãe ou com o cuidador. Né? Então, a criança aprende muito rapidamente a chantagear quem cuida. E a chantagem que ela faz é com comida. Então, se ela percebe que o cuidador, a mãe está muito, muito aflito para que ela coma, e ela não quer, ela quer trocar por alguma coisa, ela barganha. E muitas vezes a pessoa que está ali oferecendo a comida, ela entra nessa sintonia. Então, ela acaba não dando a comida, ela acha que é pouco, e aí ela oferece um iogurte, um chocolate, um biscoito, qualquer coisa para complementar o que não precisa ser complementado. Se essa criança está com problema de consumo, é muito simples. No momento que terminou a refeição, você não comeu, não tem o menor problema, se você não está com fome agora. Mamãe vai guardar seu prato e a hora que você tiver fome, a gente passa a consumir esse mesmo prato. Ela não vai morrer. Né? Então, o grande medo das mães é assim, o que vai acontecer? Não vai morrer. Ela vai ficar com fome e aí você oferece aquele mesmo alimento. E aí ela vai se acostumar a ter regras. Né? Então, isso é importante. Porque se ela perceber que um dia ela não comeu, e aí ela recebeu em troca uma barra de chocolate, ou o pacote do biscoito favorito, ou o iogurte que ela quer, ela não vai comer nunca, porque ela vai ficar esperando o que para ela naquele momento é mais saboroso. Ah, muito interessante isso. As crianças são espertas, né? São super espertas. Muito espertas. Agora, nós temos aí algumas imagens de massas sendo preparadas com um pouquinho mais de caloria, né? Já que os molhos podem ser vilões, sim. Vamos dar uma olhada. Por exemplo, a bolonhesa, a carbonara. Esse é um carbonara. É um carbonara. Esse é um carbonara. A base dele é bacon e manteiga. E algumas gemas de ovos. E aí? Então, aí o que acontece? O macarrão é o menor dos problemas aí. Porque a quantidade que tem, ele tem basicamente 1/3 da receita de bacon, que é gordura saturada, é uma gordura que
já é comprovado a associação do consumo desse tipo de gordura com aumento de doença cardiovascular e entupimento de veias e artérias. Então, assim, o inadequado daí é exatamente o excesso de gordura. Aí, quando você acha que está ficando ruim, né, ele acrescenta mais creme e ele deixa a receita ainda pior. Porque esse creminho é um creminho de leite com gema de ovo. Uau. Ou seja, é gordura pura com um pouco de carboidrato aí no meio. É saboroso. Evitar, não vou dizer, né, que não seja, não. É gostoso. Não dá para ser hipócrita e falar que isso não é gostoso, mas não dá para consumir com frequência. Tem que ser consumido muito espaçadamente. Vanderly, você é daquelas que acredita que nada é proibido? Na verdade, tem que ter bom senso? Eu acho que tem que ter bom senso. Não dá para comer isso todos os dias? Não, nem deve, né? Aí não deve. Aí, se você consome isso todos os dias, você está pedindo para ter um problema sério de saúde cardiovascular depois dos 50. O grande problema da nutrição é esse. A relação entre causa e efeito é muito longa. Então, eu consumi isso hoje, né? Eu viver de fast food na primeira infância, não vai ter muito risco na primeira infância, mas quando chegar depois dos 30, 40 anos, você vai pagar o preço do que você fez 10 anos antes. Então, esse é o complicador maior. E a coerência é tudo. Se você consome, você gosta desse tipo de macarrão, faça uma bela salada antes. Então, consuma bastante salada, faça uma super salada de frutas ou escolha a fruta da estação para consumir depois e consuma esse tipo de macarrão que é muito mais calórico no meio disso. O brasileiro consome muito macarrão? Gosta muito de massa? Ele gosta muito de massa, mas não chega nem perto do que se consome na Europa. A gente ainda consome muito pouco, porque o nosso hábito de base é arroz com feijão. Agora, Não no Nordeste, né? Porque no Nordeste é hábito comer arroz, feijão e o macarrão junto. É verdade. Né? Essa qualidade da massa está ligada à marca também, à forma como ela é produzida, ou é tudo muito parecido? O macarrão é basicamente a farinha de trigo, água e sal. Né? Então, pouquíssimo, o percentual de massas com ovos, por exemplo, é muito baixo. A massa seca, ela é basicamente o mesmo tipo de massa. A diferença é muito pequena. As grandes diferenças estão nas massas frescas, que não correspondem ao maior volume comercializado dentro do Brasil. Agora, elas são mais saudáveis ou menos saudáveis? Depende. A gente tem massa fresca, por exemplo, recheada com presunto cru. Tem massa fresca recheada com alcachofre, mussarela de búfala. Então, depende muito do recheio. Existem massas frescas que são super saudáveis. Tem uma que é muito comum na região sul do país, que ela é recheada com abóbora. Ela é maravilhosa. E o consumo lá é feito dessa maneira. E a massa é como se fosse um capelete recheado com abóbora e a massa é servida ao sugo. Preparação ultra saudável. Sem dúvida. Né? Super saudável. A gente falou do macarrão à carbonara e não falou do macarrão à bolonhesa. Então, o bolonhesa... O que você pensa do bolonhesa? O bolonhesa, para quem come carne vermelha, ele é uma boa opção. Né? Para quem já não está comendo carne vermelha, dá para a gente fazer com proteína de soja texturizada e ficar igual. As pessoas não percebem a diferença, porque muitas vezes quem está cozinhando diz, mas a família não come, alguém na minha família não come soja. Não vai prestar atenção porque o sabor fica igualzinho. Então, colocar a soja, misturar a soja neste molho vermelho com a carne de vaca vai ser uma boa opção, inclusive para baixar o custo dessa preparação. Mas em saúde todo mundo ganha. Se a pessoa escolher para fazer essa carne moída uma carne de segunda, ela tem mais gordura sim. Se ela fizer com uma carne de primeira, tipo coxão duro, que é uma carne super limpinha para fazer uma carne moída, ela vai ter uma carne magra e de excelente qualidade para esse molho. Aí é tomar cuidado na mão do óleo, né? A quantidade de óleo que vai fazer essa preparação. E o azeite, hein? Ele é melhor ou pior? O azeite é sempre melhor. Sempre mesmo melhor. Aquecido? Mesmo aquecido, porque você tem que aquecer durante um longo período de tempo para ele perder as propriedades. Isso a gente não faz na maioria dos nossos dias. Olha, nós estamos conversando hoje com a Vanderly Marchiori, que é nutricionista, secretária-geral da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. O assunto é o macarrão e você pode participar do programa pelas redes sociais. Estamos no Facebook, só você curtir a nossa página Jovem Pan Online, pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou escreva um e-mail para a gente, espaço@jovempan.com.br. Até já!